Provérbios 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Aqui o Salomão está chamando a atenção daquele que lê, como um pai falando com o filho. Preste atenção, escute bem o que eu vou te dizer. Ele está pedindo para que essa pessoa realmente ouça com o coração e não apenas com os ouvidos. A palavra discernimento, ela significa saber diferenciar o certo do errado. Significa entender o que é bom e o que pode trazer problemas. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Aqui a gente está encontrando um alerta sobre os perigos da mulher imoral. Em algumas traduções você vai encontrar mulher adúltera, mas aqui, presta bem atenção, aqui o aviso não é só sobre mulheres sedutoras. Ele fala sobre qualquer coisa que parece doce e irresistível no começo, mas no final traz destruição. No versículo 3, ele diz que os lábios dessa mulher destilam mel e sua voz é suave como azeite. Isso significa que no começo a tentação parece muito atraente, como algo que vai trazer prazer e felicidade. Mas no versículo 4 vem o alerta. No final, essa ilusão se transforma em algo amargo como fel, que é o quê? Uma substância extremamente amarga, e perigoso como uma espada afiada. Ou seja, aquilo que parecia inofensivo pode causar feridas profundas. Depois, no versículo 5, ele diz que os passos dessa mulher levam à morte e à sepultura. Isso não significa que alguém vai cair morto imediatamente, mas sim que seguir esse caminho traz destruição, dor e consequências muito ruins. No versículo 6, ele mostra que a própria mulher imoral não percebe que está no caminho errado. Gente, como a gente vê isso hoje? Isso nos ensina que muitas vezes as pessoas seguem escolhas erradas sem nem perceber, achando que está tudo bem, que está tudo ok. Mas, na verdade, estão se afastando da vida que Deus quer. Muita gente acredita que não tem problema algum ficar trocando de parceiro toda hora, trair ou se envolver em relações superficiais, sem compromisso. No começo parece liberdade, diversão, mas depois pode trazer solidão, falta de confiança e até feridas emocionais profundas. Uma pessoa que pula de um relacionamento para outro sem pensar no impacto emocional, no começo ela sente a emoção da novidade, a empolgação, mas com o tempo percebe que nunca construiu algo sólido, sente um vazio e tem dificuldade de confiar nas pessoas. Agora, então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Aqui o Salomão reforça o aviso. Preste atenção e não se afaste do que eu estou dizendo. Ele está insistindo para que a pessoa não se envolva com a mulher imoral, que, como eu já disse, representa não só a infidelidade, mas qualquer coisa que parece boa no começo, mas traz destruição no final. No versículo 8 é bem direto. Fique longe, não se aproxime, ou seja, não brinque com o perigo. Muitas vezes, a pessoa acha que pode lidar com certas tentações e continua flertando com o erro, mas quando percebe, já caiu na armadilha. Nos versículos 9 e 10, ele explica as consequências. Quem entra nesse caminho acaba perdendo sua força e tudo o que construiu com esforço. Pode ser que perca dinheiro, saúde, paz e até a sua reputação. Vamos pensar em alguém que se envolve num relacionamento proibido no trabalho. No começo parece emocionante, mas depois vem o peso da consciência, os problemas com a família e até o risco de perder o emprego. No final, quem sai machucado não é só a pessoa envolvida, mas todos ao redor. Outro exemplo que a gente pode usar é alguém que faz negócios desonestos para ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil. No início, tudo pode parecer dar certo, mas depois vem os problemas legais, a perda da confiança das pessoas e, às vezes, até a ruína financeira. A mensagem aqui é clara. Se você sabe que algo pode te destruir, não brinque com isso. Se afaste antes que seja tarde. No final da vida, você gemerá. Com sua carne e seu corpo desgastados, você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão.
Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Aqui Salomão mostra o arrependimento de quem ignorou os conselhos e escolheu o caminho errado. No início, a pessoa pode até achar que estava aproveitando a vida, mas no final vem o sofrimento e a vergonha. No versículo 11, ele fala que a pessoa gemerá e que seu corpo ficará desgastado. Isso pode ser tanto no sentido literal, ou seja, doenças, cansaço físico, quanto no emocional, culpa, tristeza, arrependimento. Nos versículos 12 e 13, a pessoa finalmente percebe o erro e diz algo como: por que não ouvi os conselhos? Por que eu rejeitei as correções? Mas nesse ponto, o estrago já foi feito. No versículo 14, ele mostra que o arrependimento pode ser até público, ou seja, a pessoa chega ao fundo do poço, diante de todo mundo. Isso pode significar perder a reputação, a confiança dos outros ou até mesmo o respeito da própria família. Vamos pensar em alguém que teve a oportunidade de estudar, aprender o que é bom, ou a cuidar da saúde, mas ignorou todos os avisos e preferiu viver de qualquer jeito. Depois de anos, percebe que poderia ter feito escolhas melhores, mas já perdeu muitas oportunidades. Outro exemplo que a gente pode usar é alguém que traiu um casamento, achando que nunca seria descoberto. No começo parecia tudo tá sob controle, mas um dia a verdade vem à tona e essa pessoa perde a família. Perde os amigos e o respeito das pessoas ao redor. A lição aqui é clara, o arrependimento sempre vem, mas é melhor evitar a dor do que ter que remediar depois. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Como é interessante, né, a gente ler a palavra e buscar entendimento. Porque, por exemplo, aqui Salomão usa a água como uma metáfora para o casamento e a fidelidade. Ele está dizendo que a pessoa deve aproveitar e valorizar o próprio relacionamento, em vez de procurar prazer fora dele. No versículo 15, ele fala sobre beber da própria cisterna e do próprio poço. O que isso significa? Significa que a pessoa deve encontrar alegria e satisfação dentro do casamento, sem precisar buscar lá fora. Nos versículos 16 e 17, ele alerta sobre o risco de espalhar essas águas pelas ruas. Isso significa que se a pessoa se envolve em traições ou relações descontroladas, acaba perdendo algo precioso, como a confiança, a paz e até a própria família. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? E chegamos no trecho que trouxe muita gente para esse vídeo, eu tenho certeza. Então vamos lá. Aqui, Salomão está reforçando a ideia de que a verdadeira alegria e satisfação deve estar no casamento fiel. Ele está aqui incentivando a pessoa a valorizar o seu parceiro, a sua parceira e investir no relacionamento, em vez de ficar se distraindo com tentações. No versículo 18, ele diz para a pessoa se alegrar com a esposa da sua juventude, ou seja, manter o amor e a conexão viva no casamento, independente do tempo que já tenha passado. E chegamos no versículo 19. Vamos lá. Esse versículo, gente, fala diretamente sobre intimidade no casamento. É isso mesmo. Muitas pessoas pensam que a Bíblia trata o sexo como algo sujo ou apenas para reproduzir, para fazer filho, mas isso não é verdade. Na realidade, a Bíblia vê a relação íntima entre o marido e a esposa como algo belo, prazeroso. Na verdade, é um presente de Deus. No Antigo Testamento, lembrando que Provérbios está no Antigo Testamento, gazelas e corças eram símbolos de beleza, graça e delicadeza. Aqui elas representam o encanto e o amor dentro do casamento. Salomão está dizendo que o marido deve admirar, desejar e valorizar sua esposa, vendo nela sua fonte de alegria e satisfação. E o que significa
que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Bom, gente, aqui a gente vê uma linguagem poética, mas sem dúvida está falando sobre a atração física, o prazer sexual dentro do casamento. Deus criou o desejo e a intimidade como uma forma de unir o casal. A palavra fartem indica satisfação completa, ou seja, o marido deve encontrar prazer somente na esposa, sem precisar procurar nada lá fora. O que significa sempre o embriaguem os carinhos dela? Bom, aqui a palavra embriagar geralmente está ligada a perder o controle ou ser dominado por alguma coisa. Nesse caso, significa que o marido deve ser apaixonado e tão envolvido pelo amor da sua esposa que ele não precisa olhar mais para ninguém. Isso mostra que a atração e o carinho no casamento não deve acabar com o passar do tempo. O desejo precisa ser cultivado e a fidelidade deve ser acompanhada de uma relação íntima, saudável e cheia de amor. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Esses versículos trazem um alerta final para quem escolhe um caminho errado, especialmente quando se trata da infidelidade e da falta de sabedoria. Aqui, Salomão lembra que Deus vê tudo e que, no fim, as consequências das más escolhas sempre chegam. No versículo 21, ele lembra que ninguém esconde nada de Deus. Mesmo que a pessoa pense que ninguém está vendo suas atitudes erradas, Deus está acompanhando cada passo. Já no versículo 22, Salomão usa uma imagem forte. O pecado é como uma armadilha que prende a pessoa. Muitas vezes, quem acha que pode sair quando quiser de alguma situação, está muito enganado, porque quando percebe, já está mais agarrado do que nunca e não consegue mais escapar facilmente. Bom, e por fim, a gente vê aqui no versículo 23 que a pessoa que não tem disciplina, não tem sabedoria, ela acaba se perdendo e se perdendo completamente. Salomão diz que essa pessoa ela morrerá. Isso pode ser tanto no sentido físico, né, por conta das más escolhas, quanto no sentido espiritual, porque se afastar da verdade pode levar a gente à perdição eterna. E chegamos no final de Provérbios 5. Esse capítulo nos ensinou que a infidelidade e as más escolhas podem parecer atraentes no início, mas trazem sofrimento no final. O caminho certo é escolher a sabedoria, valorizar o casamento e ter disciplina para não cair nas armadilhas do pecado. Vamos lá, um resumo bem prático aqui para você anotar tudo que você aprendeu. Valorize seu casamento e invista nele. Cuidado com pequenas tentações, elas podem virar grandes problemas. Lembre-se de que Deus vê tudo e que cada escolha tem uma consequência. E também que o pecado pode parecer leve no início, mas depois prende a pessoa e a destrói. E esse foi os ensinamentos que a gente encontrou aqui em Provérbios 5. E eu já quero deixar um spoiler do próximo estudo, que é Provérbios 6. No próximo capítulo, a gente vai ver uma série de ensinamentos sobre preguiça, más companhias e as 7 coisas que Deus odeia. Vai ser um estudo cheio de lições práticas para o dia a dia e eu quero te ver lá, hein?